Aleluia. Eu queria ler aqui uns versículos, meus irmãos. O Senhor me deu uma palavra e eu quero ministrar o seu coração. E eu vou te pedir para você colocar de pé de novo. Isso. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez aqui na comunidade? Todos de cá. Vocês lá, que bênção. O que nós vamos dizer para eles, irmãos? 1, 2, 3 e... Tem alguém que nos visita pela segunda vez aqui? Não, né? Olha que bênção, segunda vez. Vamos dizer de novo para ela, ela já ouviu, mas vou ouvir de novo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Glória a Jesus, né, irmãos? Que bênção. Se veio de novo porque gostou. Deus abençoe a senhora, viu? Vamos abrir nosso livro, nossa Bíblia, no livro de Salmo. Livro de Salmo, no número 25. Eu quero ler aqui 2 versículos para vocês. Aliás, só um. E se quiser já marcar lá, vá lá também em Isaías 48, 17. Eu quero ler esses 2 versículos. O primeiro que eu quero ler é Salmo número 25, versículo 4. Você que ainda não encontrou, se quiser ver aqui, os meninos já colocaram, você pode acompanhar. Preste atenção no que Deus está falando conosco nesta noite. O versículo 4 diz assim: mostra-me, Senhor, não sei se a sua versão é a mesma, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Agora vamos ver lá em Isaías 48, 17. É um pouquinho maior esse versículo, mas ele diz assim. Vamos lá. Isaías 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve andar. Agora você vai fechar os olhos comigo e vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. A palavra do Senhor é ensinamento para as nossas vidas. Está escrito que ela é viva e ela tem efeito. Por isso, Senhor, fala com cada um de nós. Enche-nos da tua presença, em nome de Jesus. Poder sentar, meus queridos. Eu costumo sempre comentar, irmãos, que a caminhada cristã não é fácil. Servir a Jesus não é fácil. Porque parte de um princípio que Deus, nós não podemos servir Ele de todo jeito. É com excelência. E não é fácil. Mas nós seguimos. Então a caminhada do cristão não é fácil. Mas ela se torna possível. Ela é possível a gente servir Ele com fidelidade, quando nós descobrimos algumas chaves que abrem caminhos para que a gente consiga andar naquilo que Deus quer. O salmista aqui no 25:4 é uma oração de Davi pedindo direção. Então, a vida cristã não é fácil, mas quando você se submete, e como Davi falou aqui, quando ele diz no versículo 4, faz-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas, né? Quando ele fala isso aqui, ele está fazendo uma oração, pedindo direção, pedindo ensinamento, pedindo como servir a Deus. Olha, irmãos, eu, ao longo da minha vida, já participei de dezenas de campanhas evangelistas públicas, em campo de futebol, conferência, já até ministrei em algumas conferências, tive a grata honra de fazer isso. 1 ano e meio atrás nós ministramos uma conferência de o Atalaia, e todas as vezes, sem exceção, que eu fui para um evento, que eu fui para uma conferência, que eu fui para um evento evangelístico, um culto de cura, alguma coisa nesse sentido, eu pedi a Deus que falasse comigo. Eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra. Eu nunca vim por vir.
Eu nunca vi. Talvez tenha outras pessoas aqui igual eu, que antes de chegar à conferência diz: Senhor, o que o Senhor quer comigo? Fala comigo nessa conferência. E se existem pessoas como eu fiz, que pediu para o Senhor, certamente Deus te encheu de maneira diferenciada. Mas também é possível que muitos não fizeram isso, simplesmente vieram e foram abençoados, e o Senhor abençoou. E quando eu cheguei aqui, quando eu estava orando na semana aqui do evento, eu disse assim: Senhor, mais uma conferência nós vamos fazer, mais um momento específico e especial, onde o Senhor dirigiu a vida do pastor para trazer uma palavra para nós, e em cima daquilo que a gente está andando. Fala comigo, me diz alguma coisa nesses 3 dias que nós vamos ficar juntos. Fala comigo, Senhor. Chorei aqui na presença do Senhor, na oração de terça-feira, aguardando com expectativa esse momento, porque eu sabia que Deus queria falar comigo. E o que o Senhor ministrou, o Espírito Santo de Deus ministrou, foi a dificuldade exatamente de nós servirmos a Deus no mundo de pressão que a gente vive, na luta que a gente, irmão, não é fácil. Eu tive uma conversa recente numa visita que nós fizemos, eu e a Socorrinha. Meu Deus do céu, uma coisa horrível. Nessa cidade aqui existe um pastor que está preso há 7 anos, que foi acusado de molestar uma criança, menininha pequena de 7, 10 anos. Passaram-se agora não sei quantos anos, a menina cresceu e falou que foi tudo mentira que ela inventou, que o pastor não fez isso. Mas e agora? E o prejuízo? Então nós enfrentamos todo tipo de luta quando nós entregamos a vida ao Senhor, e quando você se coloca à frente. Por isso, irmão, a necessidade de você orar pelo seu pastor, pelos pastores auxiliares, porque a gente é a linha de frente, e muitas vezes a gente não enxerga o perigo onde nós estamos andando. Muitas vezes nós vamos entrar no fogo sem saber que está queimando tanto. Hoje à tarde nós fizemos uma visita a Socorrinha de uma situação de um casal, aparentemente um Cornélio, irmãos, sabe, sem pecado, sabe aquela, eu não devo nada, eu não faço mal a ninguém e tal. E mas por que eu sofri uma batida de um carro? Por que eu peguei na perna, como é o nome? Eu peguei um negócio na perna, ele deu o nome. Por que meu filho está para perder o olho direito? Como? Trombose na perna. Por que eu fui ligar o carro, estava em marcha, que o filho deixou, me jogou dentro de uma lagoa, que eu fiquei lá, o carro por cima, quase que eu morro. Por que eu vendi dois equipamentos aqui, dois não sei o que, de oficina mecânica, 2 elevador, e o cara deu cano em mim e foi embora? Por que eu estava arrumando uma Brasília que meu pai me deu quando era tão pequeno, e o cara comprou e sumiu, nós não estamos achando essa Brasília? Por quê? Por quê? Eu falei para ele assim, foi a saída que o Espírito Santo de Deus me deu, porque você é um homem que Deus tem um propósito. Irmãos, eu acho que eu não errei. A salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Às vezes você passa por luta, por tribulações, por angústia, está difícil servir a Deus, está fazendo igual Davi: Senhor, me ensina o caminho, o que eu tenho que fazer, Senhor? As coisas estão apertando, sabe, tanta coisa, irmão, porque você tem um chamado de Deus. Olha, irmão, Deus não faz acepção de ninguém, mas o Senhor conhece os corações que Ele quer, o Senhor conhece as pessoas que estão prontas para morrer por Ele. E às vezes a gente fica nessa luta, e sabe, a correria, será que eu vou, não vou, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Aqui em Isaías, o Senhor, Ele diz, volta para mim por favor, Isaías 48:17, o Senhor está nos ensinando aqui o caminho que nós devemos andar. Ele diz assim, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que eu dirijo no caminho em que você deve andar. Sou eu que dirijo o caminho que você deve andar. E aí entra o que eu pedi para o Senhor, porque, irmãos, pastor não é super-homem, pastor tem dificuldades, a gente passa lutas, irmão. É isso que eu estava querendo partilhar com você. E o Senhor me deu 3 chaves. O Senhor me deu 3 chaves debaixo de revelação, irmão. No momento do culto, o mover aqui, eu cheguei com o pastor Abel e falei: Deus me deu uma revelação. Eu vi 3 chaves aqui nessa igreja, e essa chave era para mim. Agora, eu quero entregar para você essas chaves que Deus me deu. Irmãos, e sem dúvida o Espírito Santo ministrou em mim e mostrou que são chaves que destravam. Por isso é o tema da palavra, chaves que destravam. Pode colocar.
Chave que destrava. O que destrava? O desejo ardente, a alegria que você sente de servir a Deus. Como que a gente prova o que é bom e não quer continuar se alimentando? É muito bom ser crente. É muito bom servir a Deus, ter as experiências com o Senhor, viver uma vida transformada, viver uma vida de paz, de comunhão com o Senhor. Meu Deus, ter acesso a Deus. Como eu falava hoje na visita, você já ouviu a voz de Deus? Não se assuste, eu já ouvi. Eu falo com Deus. Nós falamos com Deus. Todos nós servimos ao Senhor, nós temos esse privilégio. Então, o Senhor me deu, como tema também dessa palavra, chaves que destrava. Destrava o quê? A vontade e a vida fluir normalmente, com alegria normalmente, entre aspas, como servos de Deus. E a primeira chave que o Senhor me deu foi a chave da superação. A chave da superação. Irmãos, tem gente que não está vencendo o propósito, não está diante de Deus, porque não tem superação. E o que é superação? É alcançar êxito naquilo que você propôs. Isso é uma chave. A superação é uma chave para você alcançar êxito, ter resposta, ter sucesso naquilo que você focou. Ninguém entregou a vida a Jesus porque foi obrigado, foi forçado por ninguém. Não, ninguém. Você entregou sua vida por um propósito. Então você se propôs a servir a Deus num mundo tão imundo e sujo que nós vivemos. Agora, é fácil chegar lá? Não é. E de repente o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas aqui, ou alguém está na internet, que não teve essa chave de superação, essa força de ser ativo, dizer, não, eu vou para cima, eu vou vencer e não vou sair dos caminhos do Senhor. Isso é uma chave, irmão. Deus deu isso para mim. O Senhor ministrava no meu espírito. A chave que eu te dou, abre para destravar. Destrava e reage. Quanto tempo, irmão, quantos momentos a gente passa, parece que vai cair tudo, parece que vai desabar, não tem saída. Você olha para um canto, você olha para outro. Se você não tiver a chave para destravar esse momento que para, você não serve a Jesus. Você recua. E são inúmeros servos de Deus e servas do Senhor, nossos irmãos amados e irmãs, que estão ficando no meio do caminho, porque perderam essa força de ter essa vontade, essa superação. Travou, a porta não abre, as coisas não acontecem, travou, encalhou, não consegue passar daí. E qual que é a postura, a decisão? Desiste de tudo. Irmãos, a superação da dificuldade, ela é um mistério. Você tem que buscar em Deus. Para você se superar naquilo que você tem propósito na sua vida, você tem que depender de Deus. É o Senhor que nos dá essa força. É o Senhor que nos capacita a superar. Quando você estiver passando por um momento de desistência, parece que eu não vou alcançar, aquilo, é hora de dizer, Deus me ajuda. Abre essa porta, destrava essa porta, quebra o cadeado, quebra essa corrente, mas deixa eu vencer. Porque, irmãos, a maior doença do ser humano é você se frustrar em algo que você tanto sonha. E como tem gente frustrada. Irmão, tem homens e mulheres aí cheios de Deus, que querem estar na casa do Senhor, mas ficaram pelo meio do caminho, não tiveram força de colocar a mão, de chegar no pódio, de chegar ali e pegar a bandeira da vitória, e ficou para trás. É muitos filhos de pais que estão dentro da igreja, é muitos pais que estão fora e filhos estão na igreja. E aí o Espírito Santo ministrava essa chave. Irmãos, e aí Deus foi me dando alguns versículos. A primeira pessoa, alguns exemplos que veio de superação, que me encheu de fortalecimento. Não, eu venço mesmo, eu tenho vencido tantos anos, vou continuar vencendo e vai ser vencido. Para mim foi Jesus. Eu posso dar um monte de exemplos aqui, mas o exemplo principal que eu quero dar é Jesus. No livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 9, a Bíblia está escrita aí, Paulo dizendo que Jesus venceu a morte. Jesus, ele veio do céu com um propósito. Seria resgatar os filhos, seria resgatar as pessoas. Diz assim Paulo, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre quem? Sobre ele.
Agora você acha que Jesus como homem, e ao mesmo tempo como Deus, ele não precisava se superar para ele vencer a morte? A Bíblia diz que Jesus teve um momento que ele foi orar e disse: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, que seria o cálice da morte. Mas para mim vencer, Senhor, se for da tua vontade, é isso mesmo, que venha, faça a tua vontade, mas eu preciso me superar. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus suou lágrimas de sangue. Os poros de Jesus saía sangue. Isso é uma doença que dá quando a pessoa atinge níveis de angústia, de luta, de sofrimento, onde não começa a ver mais resposta para os problemas dele. Isso é possível. Mas a gente sabe muito bem que até agora, pelo menos que eu saiba, somente Jesus, os seus poros saíam gotas de sangue. Agora Jesus, ele superou, irmãos. Jesus, ele superou. Ele passou pela superação. E o bom de tudo é que nós também podemos superar. Amém? Porque Jesus passou tudo por nós. Amém de novo? O que ele fez era para nós não sermos. Jesus se fez miserável para nós não ser miserável. Miserável entre aspas. Jesus se colocou um nível de mísero, de humildade. Nasceu numa manjedoura. E ele se fez enfermo. A Bíblia diz lá em profeta Isaías 53 que ele, pelas suas pesaduras nós fomos sarados. Ele se fez enfermo para que nós não fôssemos enfermos. Então Jesus, ele teve esse momento e ele superou. Agora, de repente a gente diz assim: mas Jesus é Jesus. Mas e Jó? E Jó? O irmão Jó, igual nós, que espirra igual nós, que chora igual nós, que ri igual nós, que se tivesse time de futebol, ele torcia pelo um time de futebol, e com certeza era aquele time bom. E Jó? E Jó? Jó teve que se superar em muitas áreas na vida. Ele venceu todas as aflições que um homem comum possa passar. Ele venceu todas as angústias que um homem natural pode passar, a Bíblia diz. Ele venceu, foi um homem que perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas, perdeu o moral, as pessoas humilharam, viu um homem perdido, quebrado, falido, sem nada. Um homem que as pessoas rejeitavam, porque Jó ele tinha condição, mas ficou ao léu, ficou sem nada. Então foi um homem que passou por todas essas dificuldades. Coloca para mim o livro de Jó, por favor, 42, versículo 1 e 2. Lá no final do livro, o versículo 1 e o versículo 2. Vai mostrar que ele se superou. Ele diz assim, então Jó respondeu ao Senhor. Versículo 2. Ele diz assim: sei que tudo podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você pode dar uma glória a Deus? Não se frustra com aquele plano que Deus tem na tua vida. Não se frustra. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus propósitos, Senhor, serão frustrados. Deus está te dando uma chave de superação, porque Deus é Deus de palavra. O que Ele diz vai chegar, vai acontecer, você vai receber. Isso são palavras que o Espírito Santo está mandando liberar para você. Você vai receber, você vai vencer, você vai superar, isso vai passar. Agora, lembra que ele passou pelo vale da sombra da morte, igual Davi, mas ele se superou. Segunda chave que o Senhor ministrava para mim, que é uma chave que muita gente precisa, que está travado, é a chave da aceitação. Aceitação. Tem gente, você sabia, irmãos, gente que lida mais tempo assim com pessoas, você sabia que gente que deixa de vir para a igreja porque ninguém disse para ela que ela era bonita? Pelo contrário, ouviu dizer que era feinho. Aquela camisa de fulano estava meio feia, né? Tu viu o andar dele? Viu o sapato dele? Irmãos, eu quero conversa do que as pessoas pensam de mim. Pensa num cara que tem autoestima, chama-se José Itamar Martins Lima. Pode dizer o que quiser de mim, eu sou bonito, eu sou elegante, eu sou. E ainda tem quem diga que é do meu lado, 48 anos que eu sou corrinha, e é mesmo. Ela diz, e é mesmo. E eu só quero que ela fale mesmo, é mais importante é ela.
De todos os filhos lá de casa, teve as gerações, os menorzinhos, os mais velhos, né? Da minha geração veio 7 mulheres e 7 homens. Da minha geração eu estava dentro dos 7 nos primeiros 7. E desses primeiros 7 tinha 3 homens só. Pastor Cleudimar, aquele que veio aqui, o irmão Itamar e Ribamar. E eu faço uma confusão quando eu estou falando com eles, eu chamo o mais velho de Abel, o caçula Ribamar eu chamo de Calel, eu chamo Calel de Ribamar, faço uma confusão. E aquele momento de intimidade com a mamãe, com o papai, com os irmãos, a família, né? Eles diziam assim: Cleudimar é lindo, que era o meu irmão mais velho, né? E realmente, um cabra é bonito mesmo. Cleudimar é lindo. Aí me pulava, aí dizia: Ribamar é muito fofo. Se estiver me vendo, tu lembra disso. Ribamar é a coisa mais linda, mas ele é muito fofinho. E a dificuldade que eles tinham de dizer que Itamar era o feinho, era o patinho, o patinho, né? O patinho feio dos 3. Aí eles diziam: Itamar ele é muito simpático, ele é querido, sabe? Eu fiquei um tempo com aquilo ali, irmãos, porque isso é forte. Isso entra na gente, porque, querendo ou não, a Bíblia diz que tudo é vaidade, você precisa sentir que, pelo menos, né, está cheirando alguma coisa. Aí, aquilo ali começou a vir para dentro da minha cabeça. Papai, eu sou feio mesmo. Na época, eu sou desajeitado. Aí começaram a mostrar um monte de coisa, que eu era feio naquilo outro, e eu fiquei com alguns traumas e carreguei por muito tempo. Socorrinha acompanhou isso. Eu fui liberto no primeiro encontro que eu tive com o Senhor. Fui liberto naquilo ali. Então, é a chave da aceitação. Aceite quem você é. Não interessa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Uma vez eu estava num culto, bem mais novo, bota 10 anos aí para trás, 10, 15 anos, e eu pulava, e eu ia lá do outro lado, e voltava, e dava pirueta, e tal. Aí tinha um irmão bem próximo de mim, chegou assim e disse: pastor, é tão bonito ver o senhor fazer isso, né? Pena que quando o senhor ficar velho, mais velho, o senhor vai ter vergonha, né, de fazer isso, o senhor não vai mais fazer. Ou se esse irmão estivesse aqui para me ver com 64 anos dando pirueta. Eu quero lá saber o que vão pensar de mim, rapaz. Tem hora que dá vontade de eu sair daqui correndo, arrodear essas cadeiras tudinho aí. Eu não faço que vão me chamar de doido, mas não porque eu não aceito. Porque é uma forma, é uma oração, é uma adoração que eu adoro daquele. Eu tenho vontade de pular, de subir aqui na hora do louvor, irmãos. Eu, quando era do mundo, eu ia para uns bares. Na sexta-feira, quando eu morava em Belém do Pará, inclusive o nome do bar é Palácio dos Bares. E aí, eu trabalhava em banco na época, na sexta-feira saía para bebida. Raça de bancário, para beber mais do que raça de bancário não existe. Aí nós saímos na quinta, ia beber e ia para esse tal de Palácio dos Bares. Os paraenses sabem aqui. E quando chegava lá, o ritmo era só forró. Só forró, era usar a bumba, papo, o trianguinho, bem pé de serra. Rapaz, e todas as músicas que ele tocava lá eu conhecia. Conhecia tudo. Começava a tomar uma, começava a beber a segunda, na terceira eu já estava me coçando. Sabe o que eu fazia, irmão? Na quarta, eu subia no altar, sem Jesus, o altar do inimigo, né? Pegava minha gravata, botava aqui na testa, a Socorrinha sabe disso, e cantava junto com eles tudinho aqui, ó. Cantava as músicas tudinho, cantava o forró com eles. Aí terminava, o pessoal dizia: tu não tem vergonha? Eu falei: vergonha? Eu sou um cara sem vergonha. Eu não tenho vergonha. Então, irmãos, a aceitação é o ato de se aceitar. É claro que nós temos que ter a humildade, que muitas vezes na nossa vida, nós estamos se aceitando uma situação que não é desse jeito. E aí quem está fora vê. Mas aí entra o quê? A conversão. Eu tenho um discipulador, eu tenho um líder que vai chegar com você e dizer assim: olha, você precisa mudar nisso aí. Isso é normal. Mas eu estou falando o ato de se aceitar. Não vim para a igreja porque eu não tenho uma roupa boa. Eu não vou para o evento porque eu não sou muito de conversar e vão me deixar de lado. Essas picuinhas, isso tem uma grave situação lá dentro que trava a pessoa a viver uma vida alegre em Jesus e livre. Então, a chave da aceitação destrava a sua vida, a sua comunhão com o Senhor. E eu tenho mais exemplo. No Salmo 139, coloca aí para eles verem, no versículo 14, para mim é o maior exemplo de aceitação. Davi, irmão, ele exalta quem é ele. Ele diz assim: ó, eu te louvo, meu Deus. Olha o que esse homem fala:
porque tu me fizeste de modo assombrosamente admirável. Eu, Senhor, Davi, as tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Então ele diz, assombrosamente o Senhor me fez uma pessoa admirável. Ele aceita quem é ele, e não interessa. Ah, mas você trabalha lá no fundo da roça, você cuida de ovelha, você fede a suor, você fica lá, não interessa. Posso estar suado, posso estar todas as coisas, mas o Senhor me fez assombrosamente admirável. Eu sou especial, eu aprendi a tocar e eu atraio a presença do Senhor. Eu sou lindo. Imagina um baixinho ruivo, mas ele se achava lindo. Admiravelmente o Senhor me fez. Então isso é uma chave de aceitação, de você quebrar, destruir. Irmão, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, coloca para mim por favor aí, no capítulo 12, versículo 10. O apóstolo Paulo, irmãos, ele, nas suas fraquezas, ele diz assim: por isso, por Cristo, eu me alegro nas minhas fraquezas, nos insultos, nas privações que eu passo, nas perseguições que eu passo, nas angústias que eu passo, pois quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Ele aceitava, irmão. Por isso que ele escreve depois no capítulo 7 de 1 Coríntios, que ele diz assim, que nós somos como vasos de barro, mas dentro dele existe uma excelência, que é o poder de Deus sobre nós. O apóstolo Paulo, ele olhava para Nemônio e dizia, ó, eu sei quem sou eu sou Paulo, eu sou servo de Deus. Quando ele estava, nesse momento aqui, ele estava com espinha, aquela famosa espinha na carne, que ninguém consegue discernir até hoje, que ele foi pedir para o Senhor, para que o Senhor tirasse aquilo dele. Ele estava fraco, a fraqueza estava tomando conta dele. De repente isso era a vida espiritual, talvez era um pecado que atrapalhava ele ter uma comunhão com o Senhor. Mas ele disse que nas fraquezas, nas angústias, quando eu penso que sou fraco, eu sou forte. Ele aceitou a condição de um servo de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, que foi transportado de um império de trevas para o reino do seu amor. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele diz. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu sei quem sou eu. Eu sei quem sou eu. Quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Eu sei. Eu tive um encontro com Ele lá atrás. Então, a chave, irmãos, para destravar a aceitação, é necessária nas nossas vidas. Aceita quem você é. Você é filho. Você é filha. E se nós fomos transportados de um império, é de trevas, como está escrito, um império, tem imperador, que é Satanás, que destrói as pessoas. Esse transporte veio para o reino do seu amor. Se é reino, tem um rei, e onde tem reinado, tem príncipe. Onde tem reinado, tem príncipe. Onde tem príncipe, tem princesa. Você é príncipe do Senhor, você é princesa do Senhor. Não aceita a situação que você está vivendo. Aceite que dentro de você há uma graça, um poder, há uma unção, há uma resposta para essa humanidade. Então aqui Paulo, ele fala isso. Ele diz, quando eu penso que sou fraco, eu sou forte. Essa é a segunda chave. A terceira chave, irmão, que o Senhor ministrou no meu espírito, a chave da determinação. Ela parece semelhante às duas primeiras, mas não é. A determinação significa persistir, é continuar naquele foco que eu falei, em seus objetivos, é nunca desistir dos obstáculos que a vida traz, e ser resiliente. O que é resiliência? É ser forte. Está doendo, nós enverga, mas nós não quebra. Está doendo, mas nós vamos. Irmãos, a vida me ensinou, a vida me mostrou ao longo desses 60 e poucos anos, que eu tinha que ter determinação. Quantos momentos vivi, querendo olhar para trás, querendo desistir, cheio de acusações. Você deveria ter estudado, você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo ali, sabe, querer desistir. Mas eu era determinado. Falei, não, eu vou vencer. Eu tinha um objetivo. Eu e a Socorrinha, e nós estamos tendo e estamos colhendo. Nós queríamos ter filhos, nós queríamos ter neto. Está vindo o nosso 6º neto, 3 casais. Olha, para Deus dizer assim, olha como eu trabalho direitinho na vida de vocês. É 3 casais, de cada um dos filhos estão dando para nós um casal. Isso é um legado.
Isso é um legado. Eles vão, quando eu for na minha geração, eles vão saber e vão conhecer a nossa geração. Nós queríamos. Quando nós fomos casar, eu lembro com clareza que os pais da Socorro, principalmente, que é sempre o pai da mulher, ele disse assim, vocês, antes depois do casamento, toma lá a pílula assim, viu? Toma o remédio lá, o negócio. Aí, mas eu, por quê? Não, porque vocês não têm nada, vão construir a vida, então filho só daqui, eu acho que pelo menos uns 5 anos, né? Aí eu olhava para a Socorrinha e nós falávamos um ditado que fala lá no norte, tá cheiroso. Não é assim, olha o paraense ali, olha. Não é assim, irmão? Tá cheiroso. A gente queria ter uma geração, a gente queria ter uma vida, irmão, e nós estávamos determinados a isso. Casamos, com 9 meses e alguns dias, quase 10, nasceu o filho mais velho. Olha a bênção de Deus. Agora, se eu deixasse, ia ser nascido em outro canto, e tinha que ser para mim. A determinação é uma chave que parece que é coisa boba, parece que é coisa simples, mas define futuro. Não deixa de ser determinado. Você recebeu muita coisa na conferência, você entendeu muito, foram 3 assuntos diferenciados. Por último, nós tivemos como ser profundo como igreja. Então não deixe essas mensagens sair de dentro de você, entra aqui, sai aqui, não. Deixa essa chave destravar e pratica todo dia. Tenha superação, tenha aceitação, irmãos, e não deixe de ter determinação. Seja determinado. Você viu que no último culto agora da conferência, não cabia ninguém aqui, irmãos. Não cabia ninguém aqui, todo mundo veio aqui para frente. Agora, de verdade, quantos daqueles vão praticar o que Deus falou com eles? Pode ter certeza que veio alguns por emoção, veio, mas uma grande maioria o Senhor tocou lá na cadeira. Mas será que vai colocar em prática? Por que as campanhas é uma frustração? Você não vê quase igreja mais fazendo campanhas. Até as tradicionais, a que tradicionalmente fazia, não estão mais fazendo campanha. Campanha de 7 dias, 7 sexta-feira, não sei o que, não sei o que. Acabou, porque era uma frustração. Era de 100 pessoas que vinham, 2, 3, 4 seguia servindo a Jesus. Sabe por quê? Porque fazia 7 sexta-feira. Eu vou fazer um projeto, um propósito de 7 sexta-feira. O Senhor vai abrir a porta. Não abria. O que a pessoa fazia? Não dá certo. Porque Deus não trabalha com barganha. Não é assim. Não trabalha. É relacionamento. É andar com Ele. É servir a Ele. É se entregar a Ele. É se colocar na mão dEle. Aí as coisas acontecem. É ter uma vida voltada para o Senhor. É como o pastor Abel fala aqui. Não precisa ter momento de oração. O importante é não ficar 5 minutos sem você orar. Conversar com Deus. Abrir Bíblia. Ler Bíblia. Sabe, irmão? Buscar desafios. Sentir desejo de ir no presídio, orar pelos presos. Sentir desejo de ir em hospital onde não pode entrar porque a doença pode pegar. Tudo isso eu já fiz na minha vida. Eu já entrei em lugar que era para botar a máscara e eu falei, não, eu sei em quem tenho crido. Eu já fui pregar várias vezes dentro de um presídio, tinha um trabalho toda quinta-feira, eu já falei isso com vocês, que nós não podíamos chegar nem perto, a distância era 30, 40 metros, que os presos pegavam, enfiavam um negócio, machucavam. Eu abraçava os presos por trás da grade. Mas porque eu tinha uma convicção, eu tinha uma certeza que Deus era comigo. E sempre tive, irmão. Eu queria dizer para você, que eu não falei, não tive a oportunidade ainda, que eu estava numa angústia com essa cirurgia que eu ia fazer. Meu Deus, Lilian. Eu nunca fui para uma cirurgia, não conhecia nada de cirurgia. Um ano atrás, como vocês sabem, no dia 8 de outubro, eu estava aqui no Hospital Marieta, agendado, o Bruno e a Mirella que foi me deixar lá. E no dia da cirurgia, o Abel, Rafael veio de São Paulo, o Caléu, vieram tudo para a cirurgia. Aí entrei, fui para a cirurgia, botei aquele gelá, coisa mais estranha do mundo, um vestido que é rasgado atrás. Aí eu vou passando para passar a cirurgia, de repente o médico disse, para ali, fala para ele fazer um exame ali. Quando faz o exame, percebe que tinha outra arritmia dentro dessa arritmia. E como tinha essa outra que não se esperava, o médico falou assim, infelizmente aqui em Itajaí, no Marieta, não faz as duas. Eu posso fazer uma, mas você corre risco, teria que fazer as duas ao mesmo tempo. E só quem faz em Santa Catarina é no hospital lá de São José, em Floripa. Eu dei entrada de novo no SUS, dando graças a Deus, que eu não queria cirurgia.
Oh, glória a Deus. E fui para a fila do SUS. Muita gente jejuando para sair essa cirurgia, e eu jejuando por contrário, não sai. E saiu. Então, semana passada, eu fui lá buscar o papel da cirurgia. Fui lá em São José, o Abel e a Socorrinha. Chegamos lá, 1h30, 2 horas, começou a consulta, saímos de lá às 5h30. Fiquei lá fazendo vários exames. Irmãos, para a honra e glória de Jesus, eles fizeram os exames em mim e tal, e começou a fazer pergunta. Quantos anos você tem? Ele viu lá, né? Ele perguntou algumas coisas lá que eu vou lembrar. Você já fez cirurgia? Não. Você tem diabetes? Não. Você bebe? Não. Você fuma? Não. Você isso? Não. Quando você anda, dá umas dores assim na perna, fica meio assim, eu falei, não. Quando você faz muito esforço, você fica assim, eu falei, não. Você quando faz esforço, tem uma dor aqui no peito, eu falei, não. Tudo, não. Aí ele disse assim, olha, infelizmente ou felizmente, não tem como fazer uma cirurgia. Os exames dizem que você não tem nada. Bate mesmo, irmão. Os exames dizem que você não tem nada. Mas eu estou com um papel aqui, doutor. A Huttler atrial e a Flutter atrial, que eram os nomes científicos das duas, gravei. Até o inglês eu gravei. Que eu orava, orando aqui algumas vezes, o Tom perto de mim, eu começava, Senhor, destrói a Flutter, destrói a Huttler. Aí ele se alegrava achando que eu estava orando em língua. Jesus deu um basta. E esse é o Deus que a gente serve, irmão. Esse é o Deus. Nessa determinação que eu estava falando aqui, a gente tem um exemplo muito clássico, que é Noé. Noé, irmão, no capítulo 6 de Gênesis, Deus chama ele e diz, ó meu filho, você vai fazer uma arca. Quando fala arca, é uma canoa, irmão. É um navio que flutua em água. Só que naquela época não se chovia. Não existia água. Ninguém conhecia a água. Ninguém sabia. Mas Deus falou para ele, faz. Aquele homem foi humilhado, chamado de velho gagá. Esse homem está ficando velho. Isso, e ele falando, ó, vamos, se preparem que vai vir um dilúvio. E ninguém acreditava nisso. Ele foi determinado, a Bíblia diz que ele fez a arca, foi determinado a fazer, e somente a família dele foram salvos. Os 11, né, da família. 8 da família. Onde eu achei 11? Era só 8. E foram salvos os 8, para a honra e para a glória do Senhor. Agora, irmãos, ele foi determinado. Ele disse, eu vou fazer, e fez. Eu não sei o que você tem vivido, mas seja determinado naquilo que você colocar diante de Deus. O apóstolo Paulo, a mesma coisa, no livro de Atos, fala que ele tinha uma viagem muito importante. Ele ia para a Itália, se encontrar com César. A Bíblia diz que no meio do caminho, a sua embarcação quebra, se destrói todinha, é pedaço de pau para tudo que é lado. Vamos parar, vamos fazer isso aqui, Paulo. Ele foi determinado, parece que é o Atos 27, 2, versículo 2, se eu não me engano, não tenho certeza, não coloca não. Que ele diz assim, ninguém aqui vai morrer, porque eu tenho uma viagem a ser feita. Aí passa por toda aquela experiência, vai para a ilha de Patmos, cura Públio, Públio, né, que estava enfermo lá, Deus usa ele para curar, vem uma víbora na mão, ele balança, mostra que Deus é com ele, enfim, um homem determinado. Então, meus queridos, receba essas chaves, não deixe aquilo que você recebeu nesse final de semana ir de água abaixo. Se coloque de pé. Eu quero pedir os meninos aqui para louvar o Senhor. Vamos adorar a Deus. A ilha era Malta, eu falei? Patmos era do Apocalipse. Era a ilha de Malta, exatamente. Então, irmãos, aquilo que você recebeu, a minha preocupação era essa. Coube a mim trazer essa última palavra depois da conferência. Não deixa morrer aquilo que você recebeu. Pega essas chaves e destrava o que está te prendendo. Deus tem algo na tua vida, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pede e que você pensa. É possível fazer isso. Então, por favor, feche seus olhos, em nome de Jesus. Aí onde você está,